E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Nozinhos e nozonas, sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast. Estamos aqui, de volta a este espaço onde tentamos desatar alguns nós e emaranhados da vida, o universo e tudo mais, você já sabe. Vem participar desse bate-papo com a gente, porque eu acho que você vai se amarrar. Eu sou Jay Sobral e aqui comigo eles, os idealizadores desse lindo programa, a cota masculina desse podcast, Douglas Pirata e Fernando Junta. Para deixar esse podcast ainda mais lindo, hoje a gente tem a maravilhosa psicóloga Karina Menezes. Bem-vinda, Karina! Obrigada! Bem-vinda! Palmas para a Karina, gente! É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui juntos agora falando com vocês mais uma vez pela internet, através dos esforços dos nossos amigos dos estúdios Labituca. E você pode encontrá-los na @Labituca Studio, tudo junto, sem acento. E você pode cotá-los para fazer qualquer tipo de solução de podcast, audiovisual ou trabalhos com som em geral. Vai lá, Jay. É isso aí. Hoje vamos falar sobre futuros homens. O tema de hoje, aliás, eu gostaria aqui de acrescentar que foi sugerido por uma ouvinte, Amanda Alves. Muito obrigada pela participação, Amanda. Fica aqui já o nosso agradecimento e um convite para você que está ouvindo a gente. Se também quiser enviar uma sugestão, pode mandar para a gente pelo e-mail, pelo Instagram. Mais algum canal, meninos? O e-mail é nocegopodcast@gmail.com e pelo Instagram, Twitter e todas as outras arrobas, @nocegopodcast. Tudo junto e sem acento no O. É isso aí. E aí, Douglas, bora então falar sobre como criar filhos não machistas? Bora lá, vamos falar hoje com ela, a psicóloga Karina Menezes, que vai tirar as nossas dúvidas sobre esses futuros homens, como criá-los para serem adultos mais empáticos, sem preconceitos e, principalmente, não machistas. Karina Menezes, por favor, se apresente. Olá, obrigada do convite. Eu sou a Karina Menezes, sou psicóloga. A minha especialidade é psicologia junguiana e eu terminei recentemente aí o curso em criação neurocompatível, né? Para a gente ter esse olhar aí, como você falou, mais empático pela infância. E eu sou mãe de 3 meninos, né? O Gabriel de 5 anos, o Rafael de 3 e o Bernardo de 1 ano. Vai falar um causa própria aqui hoje, né, doutora? Sem doutora, por favor. Mas é causa própria. Eu brinco com meu marido que se a gente tiver um quarto, acho que vem um quarto menino, porque, né, acho que é missão. Com certeza. Com certeza. Gente, que bacana. Gente, parabéns. Arrasou. Obrigada, gente. É isso mesmo, galera. Agora vocês estão ouvindo uma versão diferenciada do nosso podcast, justamente porque o tema hoje abrange a criação de o tema de como criar filhos não machistas. Então trouxemos uma psicóloga e mãe e a Jay para apresentar esse programa para vocês. Começando então, Karina, você pode falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve tanto nas redes sociais como no seu dia a dia, por favor? Tá. Eu trabalho com clínica, né? Meu atendimento tem sido basicamente para mães, muito nessa orientação de uma criação mais empática, de uma criação não violenta, né? De como a gente olhar um pouco mais para a infância, com mais respeito. E eu tô nova nas redes sociais, faz 6 meses que eu entrei aí no Instagram e Facebook. Mas para tentar levar essa mensagem mais adiante, né? Como vocês falaram aí, os futuros homens, estamos criando os filhos que serão os adultos do futuro. Então, o que a gente espera deles, né? Conversar com a Karina hoje vai ser, para mim, uma aula de criação neurocompatível e para o Fê, uma adoração a Jung. Olha que Exatamente. legal. Eu também. Bom, então vamos começar pela essa parte da criação neurocompatível. Você pode explicar então pra gente como que funciona esse tipo de criação e quais são os outros diferentes tipos de criações que a gente tem contato hoje, pelo menos as mais conhecidas e difundidas hoje dentro do nosso espectro, por favor? Tá, bom, a criação neurocompatível, ela é um movimento, né? Ela foi idealizada aí pela psicóloga Márcia Tozin.
E é um movimento de respeito à infância, porque a nossa educação tradicional, ela não tem respeito pela infância, né? Ela quer impor às crianças o respeito pelo adulto, mas não existe o olhar para a criança, né? Então você olha muito como a criança deveria estar se comportando, ali quietinha. Se você falar assim, a criança tem que se comportar, é aquela criança que está quietinha, sentadinha, sem mexer em nada, sem perguntar, sem reclamar, né? Sim. Então, a educação tradicional é muito esse perfil que se espera da criança. Então, você não está olhando a criança que está ali. E aí, É uma criança adestradinha, assim, né? adestradinha, com Né? certeza. Que é um mini adulto, né? É uma criação meio que militarizada. Isso, sabe que esses tempos a gente até fez essa pergunta, o que disciplina te lembra, né? Que a criança tem que ser disciplinada. E muitas pessoas responderam, lembra exército, né? Muito isso, esse pensamento do militar. E aí tem vários movimentos surgindo hoje, né? Tem a disciplina positiva, que é muito forte, veio muito forte dos Estados Unidos, tem a criação neurocompatível, tem a educação não violenta, né? A gente tem vários perfis, principalmente na internet hoje, trazendo essas reflexões. Tem a educação para a paz, né? Da Thaís Basile, tem o paizinho vírgula, que fala sobre isso também, né? O Thiago Queiroz. Sim. Então, a gente tem um movimento muito grande desse olhar para a infância também. E a criação neurocompatível nasceu nisso, né? De um olhar de mais respeito pela infância, de criar mesmo com amor, e fugindo muito de regras, assim, de normas muito quadradas de como você deveria fazer. Né? Ela nos pontua muito assim, você se conectar com seu filho, você se doar com amor. Seria bem esse movimento, assim, sabe? Da gente se reconectar. Ela é muito baseada na psicologia evolucionista, na neurociência e na antropologia. E aí o que a gente descobre nisso é que os nossos ancestrais, eles não eram violentos com seus filhos. Isso foi uma Louco. coisa, sim. Lá se você voltar lá no Homem das Cavernas, né, no nosso passado, o homem se ocupava da caça e os nenéns, eles ficavam nos colos das mães, né? Eles eram muito, tinham muito colo, muito apego, porque o neném chorar, né? O barulho do neném chorar podia atrair animais, Atrair um atrair um predador. predador e colocar em risco essa família. Então o neném chorava e ele era imediatamente acalentado. Ele dormia no colo da mãe, né? Olha, que bacana. E a gente foi, sim, e aí a gente se reconectar com essa nossa essência, né? Porque o homem foi ficando violento nessa exigência de como as crianças deveriam se portar. Eles colocam muito quando a gente começou a trabalhar com agricultura, né? Que aí você começou a ter essa família mais separada, né? Mais certinho, é a sua família, não se vive mais em comunidade, vamos dizer assim. Né? E aí começou a ter esse olhar pela infância. Então, na verdade, a gente voltar a não ser violento, né? A gente está voltando para a nossa essência e Que não bacana. o contrário. Que Voltar interessante. Isso é muito legal. Interessante, então. E o neurocompatível vem justamente então disso, de ser compatível com os sistemas neurológicos apresentados pelo ser humano e retomando uma criação que desconstrói certos aspectos sociais que foram incutidos em nós ao longo do tempo, é isso? Isso, perfeito. Que bacana. Também eu Gente, falei que hoje ia ser só aula. demais. Não, tô bem feliz. E como que você enxerga hoje, então, o machismo dentro da nossa sociedade e como que a criação neurocompatível trabalha esse tipo de desconstrução, né, de comportamentos que são nocivos? A gente não usa aqui muito o termo masculinidade tóxica porque a masculinidade não é inerentemente tóxica e também tóxico é algo que faz mal para si, mas ela faz mal para outros também. Então ela é um comportamento destrutivo, tá? Uma série de comportamentos destrutivos que são baseados numa estrutura de dominação e poder social do homem perante a mulher. E essa criação neurocompatível, como que ela se relaciona com a criação, com a desconstrução desse papel do machismo? Porque eu acredito que tem que ter um trabalho em cima dos pais também, certo? Sim, mas aí acho que eu vou falar um pouco mais, porque assim, a criação neurocompatível é esse movimento, né? Esse olhar de você criar a criança mesmo com amor, de você amar o seu filho do jeitinho que ele é. Né? Então, se a gente pegar aí, a gente já entra um pouco, mas não tem nada exato falando
né, vamos dizer assim, sobre machismo, sobre como criar filhos não machistas, até porque ele é muito um movimento, né? Então, eu Sim. falo muito por mim, como mãe, como minha experiência como psicóloga, estudos, enfim, para falar sobre o não machismo, porque a gente tem, acho que aí a gente tem que entrar numa coisa assim, do quanto isso é cultural, né? Do Uhum. quanto, se você for lá nos estudos do cérebro, não existe nada que prove alguma diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, Uhum. né? Assim, Esse é um argumento que o pessoal vive trazendo, né? Que eu acho muito curioso. Quando a gente uhum, trabalha com ciências de humanidades, por exemplo, economia, direito e tudo mais, tem sempre esse argumento. Toda vez que você joga para as costas do argumento biológico, você está fadado a ser desprovado pelo tempo. Porque uhum, é surreal o quanto você vai descobrindo cada vez mais através da ciência, né, dos avanços científicos. Por exemplo, o mapeamento genético, como que você. Antigamente a gente tinha só o fenótipo, né, para distinguir o que, que é um e o que, que é outro. Aí começamos a uhum. ver que tem N tipos de padrão de X e Y, que o comportamento não depende disso, que aí entramos em hormônio, aí depois entramos na questão da própria anatomia do cérebro mesmo, né? E, Mas as pessoas ainda estão apegadas no XXXY que a gente aprendeu há 20 anos atrás, pois né? é, 20 não, é aquela 30. coisa, né? Mas de novo, também tá fadado a ser obsoleto isso, porque não se Uhum. Sim, sustenta, né? sim. Não se sustenta. É. Ela se mostra insuficiente por N questões. Já entrando então aqui nessa questão, quais são os tipos de erro na criação que você encontra, por exemplo, nas criações tradicionais, vamos chamar assim, Então, da nova criançada que tá vindo aí? tá, então, só queria falar disso que vocês falaram, né, do X. Tem uma neurocientista americana, a Liz Uhum. Elliott, que ela fala isso do XXXY, né? Então ela fala assim, o sexo é biológico, é diferente. Homem, né, mulher, homem é XY, mulher é XX. Mas o nosso gênero é uma construção social. Se você pegar em diferentes momentos culturais, em diferentes culturas, você vai ter o que é do papel do homem e o que é do papel da mulher muito diferente, né, em Uhum. cada momento Uhum. histórico. Então a gente tem uma construção social do que era ser homem, do que era ser mulher, que veio se arrastando há muito tempo, da Uhum. mulher dentro de casa, a mulher que cuida de casa, dos filhos e, né, e gerencia a casa, e do homem que vai para o mercado de trabalho. E aí, Perfeito. isso, há, sei lá, 100 anos atrás, mais ou menos, começou as mulheres a se movimentarem, né? Assim, os primeiros Uhum. movimentos da mulher querer ocupar um outro lugar. E aí, o que aconteceu? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas o homem ainda não conseguiu ocupar esse lugar dentro de casa. Né? Uhum. Então, quando a gente Uhum. fala Exatamente. em criar crianças não machistas, talvez seja justamente trazer, a gente tem uma divisão assim, de como se fosse o homem é o cérebro e a mulher o coração, né? Que é totalmente cultural, né? E a gente Pois é. perpetua, né? E é Cultural. muito forte isso. Né? Exatamente. Só que a mulher foi resgatar, porque a gente tem isso é engraçado, porque assim, então você olhando, é muito o que a gente perpetua, né? A ideia do homem é o cérebro, a mulher é o coração, mas todos Uhum. nós temos os dois, né? Eu uso esse exemplo sempre Uhum. para falar, porque assim, então a mulher foi desenvolver o seu cérebro e o homem está precisando mergulhar em desenvolver o seu coração, Né? né? Exatamente. Um ainda tá faltando, mas é interessante isso que você trouxe mesmo. Nós fizemos um especial do mês LGBTQIA+, e a Briana Nasc trouxe justamente esse argumento. Ela falou que uma construção social de gênero que é reforçada hoje colocou em segundo plano e negou a existência de, por exemplo, os transexuais e não binários de 2000 anos para cá, porque existiam sociedades que foram construídas ao longo dos anos que existiam esse papel. Tem sociedades, inclusive, no Oriente Médio, no próprio Oriente também, Uhum. se não me engano, na Tailândia e tudo mais, que permaneceram com esse tipo de cultura, mas a gente aqui no Ocidente deu aquela segregada bacana, bonita. E quando você comentou agora sobre esses papéis, né, divididos por tipo de gênero, eu queria puxar aqui para Jay, porque a Jay comentou também conosco sobre a criação que ela teve e os exemplos que ela teve em casa, por exemplo, com a mãe e com o pai. E é uma história muito curiosa, Jay, você pode contar pra gente de novo, por favor, aqui? A gente gravou um episódio falando sobre carga mental, né?
Uhum. Uhum. E até depois de ter acabado a gravação, eu fiquei reverberando aquilo em mim. E é engraçado como, quando o episódio foi pro ar, muitas pessoas que eu conheço ouviram e muitas pessoas trouxeram um feedback para mim. E mesmo depois de todo o nosso bate-papo, muita gente ainda não tinha entendido todo o contexto da nossa conversa. Então, ainda assim, algumas pessoas vieram conversar comigo no sentido de: ai, mas o meu marido me ajuda muito em casa. Ai, mas então esse deve ter sido um problema na sua casa, porque o meu pai ajudava muito a minha mãe. Ai, porque o meu pai me levava, assim, ao médico, por exemplo. Sim, Mas aí eu falava, gente, tudo bem, mas assim, só o fato da gente estar usando o termo ajuda já é um problema. exato. Uhum. Uhum. O seu Ajuda pai não cria junto, né? Exato. E eu falava, o seu pai não ajudava a sua mãe, o seu pai compartilhava das tarefas com ela, porque é a casa dos dois. E ainda assim, isso é muito forte, né? E o conceito de carga mental ainda está muito no campo das ideias, eu acho, porque quando uma amiga falava, mas meu pai me levava ao médico. Aí eu questionei, falava, mas quem marcou o médico? Ah, É. não, era minha mãe. Quem cuidava da sua carteirinha de vacinação? A minha mãe. Quem pediu para o seu pai te levar ao médico? A minha mãe. Eu falei, então a carga mental era dela. É disso Exato. que a gente está falando, é o que está por trás da tarefa. É o ter E que ela, medir. E e eu ela tive. gerencia com o cérebro, não com o coração, né? Ela tem que saber data, de onde Exatamente. veio e tudo mais. É só pra lembrar aqui que não tem essa separação de órgãos aí que a galera gosta de fazer. Sim. Exatamente. E eu tive esse tipo de criação. Eu tive a criação. Bom, meu pai, além de não gerenciar, ele não executava, né? Porque minha mãe cuidava da carteirinha de vacinação, agendava a vacina e me levava. Né? E meu pai Nossa. era o cara que saía de casa para trabalhar e trazia o dinheiro para dentro de casa e achava que estava tudo certo, estava tudo resolvido, não preciso fazer mais nada além disso. Uhum. E só que a minha mãe Chegava à também foi noite. para o mercado de trabalho. É, esse é o ponto, né? Uhum. Oi, não, é que eu falei, chegava à noite, sentava no sofá e Jornal Nacional. Sim, exatamente. Cruzava a perninha na mesinha de centro e esperava as coisas vir até ele, né? Como se tudo em casa tivesse vida própria. Então, assim, eu não tenho, além de não ter na memória meu pai gerenciando a casa, eu não tenho na memória meu pai executando qualquer atividade doméstica, qualquer que É. seja. E isso gera uma carga pra cima de você também, de expectativa que você cria em relação ao seu desempenho como mulher, né? Você não Sim, vai ser uma mulher amada se você não for essa super mulher idealizada na cabeça que veio de exemplo justamente da sua mãe e das pessoas que estavam ao teu redor quando quando estava crescendo, certo? e, gente, é uma coisa tão forte que quando eu não estou executando uma atividade, quando alguma atividade doméstica foi delegada para o meu marido, ou ele tomou a iniciativa de ir, por exemplo, lavar uma louça, eu tenho um sentimento de culpa. E aí eu fico brigando comigo mesma, porque eu sei que não é certo eu ter esse sentimento de culpa. Uhum. Mas eu termino o meu trabalho aqui, minha carga horária, e eu, sei lá, vou ler um livro ou vou assistir TV, e ele foi pra pia, nossa, eu fico aqui com aquela briga interna, me sentindo a pior das esposas porque ele foi lavar louça. Mas se eu estiver lavando a louça, essa culpa não tá nele. Ele não Sim. tá sentindo isso. E eu já tive essa conversa com ele. Eu já perguntei, você tem isso? Você sente isso? Porque é tão forte em mim e é horrível, né? Porque não faz o menor sentido. É cruel comigo mesma, mas é uma coisa que a gente tem que ir quebrando e que é difícil de quebrar, né? É muito Sim. forte na gente. E como é que é na sua casa, Karina, com 3 meninos e o marido? Pois é, então, isso que eu ia falar, gente, essa é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer disso, dos homens entrarem junto na tarefa e isso ser normal, né? Ali o pai não Uhum. ajuda, o pai cria junto. Então, Isso. Sim. se existe essa separação de a mulher é a responsável, a gente está criando filhos que vão entender esse sistema. Né? Então, se os Uhum. nossos filhos crescerem entendendo que a divisão de tarefas é obrigação dos dois, que a obrigação de cuidar da casa é de todo mundo que mora na casa, né? Não existe isso de que a mulher tem que ter esse cuidado. Na minha Ah, casa, quem cozinha é meu marido. que Então, bacana. meus filhos já estão acostumados com isso. Eu não cozinho, quem cozinha é ele, a cozinha é dele.
né? Ele Uhum. cozinha, ele lava a louça, os meninos adoram ajudar, colocam o macarrão na panela, adoram ajudar, o do meio adora lavar a louça, porque fica ali mexendo na água, né? A gente leva 3 horas a mais para lavar. Gasta o triplo de água, né? Uma Com criança é sempre certeza. 2, 3 horas a mais, né. Mas Mas isso como é é tão importante, né? importante, né? Com certeza. Como é Né? importante introduzir a criança, né, nas tarefas, arrumar a própria cama, ajudar a lavar uma loucinha quando for já uma idade adequada. Eu acho que é muito importante introduzir a criança em tudo isso, porque eu tenho uma irmã mulher, mas eu tenho amigos que são irmãos, assim, casais, né? E que Uhum. a menina era a responsável pela limpeza da casa, por ajudar a mãe, enfim, e o menino era responsável por sair para jogar bola com os amigos, entendeu? Sim. Ah. Então, quando chegou essa sugestão de pauta pra gente, a primeira coisa que eu fiquei pensando é: não adianta a gente falar sobre como criar um filho se a gente não passar primeiro pelo processo de como eu me desconstruo. Porque Exatamente. Uhum. nós somos mulheres criadas numa sociedade machista que reproduz machismo, mesmo não se beneficiando dele. Ele é Sim. tão Sim. perverso que a gente não se beneficia da estrutura machista sobre qualquer aspecto e ainda assim a gente reproduz machismo. E Que isso é é a muito pergunta. Isso, que é a pergunta que amarra a abertura do programa também, que a gente comentou. E o adulto, como que vocês trabalham, como você trabalha, Karina, com a conscientização e essas informações novas para um adulto que veio. Porque assim, a forma como ele foi criado pelos pais, ele não é responsável por, mas ele pode abrir os olhos e crescer e se independer disso é até importante no seu processo de individuação. Mas e o adulto, como que vocês trabalham esse tipo de desconstrução com eles? Acho que Tanto o homem como a colocando, mulher. sim, acho que se colocando numa posição de questionar, né? Porque a gente cria as crianças, antes do menino, da menina ou da menina nascer, ó, agora está em moda o chá de revelação, né? Então, o Putz, azul é isso. a menina nem nasceu, ainda não tem nem 3 meses na barriga e já é o azul é o menino no bolo ou a rosa é a menina, né? Então, Geralmente aliado com aquelas comemorações do pai, que é totalmente vergonha alheia, que deixa todo mundo, né, constrangido. sim, verdade. Verdade, mas você já vai É um colocando a criança em caixinhas, né, do que é Uhum. esperado para ela. Então a menina já nasce, já vai direto furar a orelha, porque é aquilo ali que diferencia que é a menina, e você vai colocando em caixinhas. Aí quando vai crescendo, ó, a menina tem que ser quietinha, comportada, né? Não pode sentir raiva, não pode gritar, e o menino não chora. Então quando você pega um adulto com isso tudo muito enraizado, você começa a questionar, mas por que que menino não chora? Qual é Uhum. a questão com o choro, que menino não chora, né? Porque às vezes a gente recebe adultos na clínica, principalmente homens, muitos vêm com essa dificuldade do se expressar, do se relacionar, do trazer suas emoções, né? De dizer assim, puxa, eu tô sentindo isso, eu tô sobrecarregado, eu tô pensando isso, né? Aquele choro entalado lá desde os 5 anos, porque homem não chora. Então, a gente desconstruir essas ideias que a gente criou e a gente colocou eles nas caixinhas, as emoções são humanas. Não existe isso Hum. de homem não sente tristeza, né? A menina que não pode sentir raiva porque é feio, porque tem que se comportar. Então, é essa desconstrução, sabe? Tirar principalmente as emoções dessas caixinhas de o que, que é para um, o que, que é para outro. E você É o, perceber fam... que, acima de tudo, nós somos todos humanos, né? Nós sentimos tudo. é o famoso nó na Foi aquilo que garganta, né? é, que a gente até falou lá atrás em alguns programas, que o homem, o fato dele não se expressar também, né, não saber expressar o sentimento, é justamente ele não ter conhecimento dos tipos de sentimento, das sensações que ele tem. Tipo, as únicas sensações para a grande maioria é tô puto ou eu tô cansado ou tô feliz, sabe? Não tem uma variação. Tô deprimido, tô estafado. Não tem variações. É estou puto ou tô feliz. Uhum. E assim, o estar feliz sempre envolve alguma coisa que não tem nada a ver com ele mesmo. Uhum. É sempre agregado a alguma coisa, ou a um carro, É um ou a bem um material, emprego, né? nunca a si mesmo. Sim, Uhum. é muito Eu social, percebo né? até no meu círculo de amigos a dificuldade que eles têm. Eu não sei se vocês compartilham disso, mas de desabafar com os amigos, assim, de estar no momento bad, estar no momento triste e desabafa, sabe? Compartilha com algum amigo alguma situação, ou alguma coisa, ou uma sensação.
o meu círculo de amigos não tem costume de fazer isso. E aí, às vezes, algum deles vem conversar comigo e eu fico tentando tirar ali o que aconteceu, por que ele tá daquele jeito. Já eu e minhas amigas, a gente tem uma enorme facilidade de acontecer alguma coisa, corre para o ombro de uma amiga, explica tudo o que aconteceu e chora e sofre e pensa numa solução. Então, até de compartilhar as sensações, eles têm dificuldade. Eu acho que até porque tem dificuldade de identificar, né? Sim. Sim, a gente perde profundidade quando a gente não entra em contato com nossos sentimentos mesmo. E a gente não tem como nomear porque a gente não sabe se existe, a gente não sabe o que está sentindo, né? O bravo pode ser angustiado, triste, ressentido, pode ser um monte de coisa e você não consegue colocar o dedo. A gente só consegue se expressar como? Através da raiva e através da violência, que vira uma forma de comunicação que a gente sempre usa desde pequeno. E, Karina, conta mais um pouquinho pra gente aí sobre como que vocês estão trabalhando, enxergando isso hoje em dia. Tá. Acho que, não sei se vocês já viram aquele documentário do A Máscara em que Você Vive, The Mask You Live In, Uhum, né? Ele é sim. bem sensacional nesse ponto, Sensacional. porque acho que coloca muito isso, assim, o quanto os homens vestiram uma máscara já lá na infância de que eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser o provedor, Uhum. eu tenho que ser o que dá conta de tudo, né? Homem não sofre, então assim, se você, a Jay falou ali, né, do círculo de amigos, então você vê um homem que vexame, um homem sofrendo por amor, não existe isso, né? Bola pra frente, segue. A não ser no A não sertanejo. ser no sertanejo, claro. Mas é essa pressão de que você não, se você desabafar num grupo de amigos, né, muito o que você vê num grupo masculino é já te mostrando novas possibilidades, não, o que é isso, né? Então, não é permitido no grupo social ter esses sentimentos que remetam à fraqueza, à tristeza, né? Então, você tem que estar sempre para cima. E isso tem um peso, né? E a gente vê aí, principalmente assim, né? Por exemplo, o índice de suicídio é muito mais alto em homens, Uhum. né? Os Uhum. índices de depressão. Por quê? Porque a gente não tem tanto acesso. O homem, quando chega. Por que o índice de suicídio é tão mais alto? Porque o homem chega no limite, ele não pede ajuda. Porque é E uma vergonha. eu li também que de atentado, né? A maioria dos atentados são provocados por homens. Sim. Não, cara, a gente tem tanto problema com isso que nós somos a maior causa de morte de mulheres, de homens, de suicídio, de moradores em situação de rua, de dependência alcoólica ou química de qualquer um dos tipos. Você pega as estatísticas, você vê lá, a gente isso tem. Só pode ter um componente social porque, como a Karina comentou, o cérebro não tem uma estrutura química tão diferente, nem biológica tão diferente entre homem e mulher. Principalmente jogando em Uhum. uma situação de bilhões, né? Não tem, não tem esse sentido único assim. E é curioso porque a gente se cobra tanto e é cobrado da gente e não nos dão recursos e armas para a gente poder conseguir conviver com isso. Então, existe essa pressão que a gente coloca na gente mesmo, ter que performar uma masculinidade que é, na verdade, ideal, que ninguém consegue, no sentido de que é idealizada e ninguém consegue chegar perto disso, te coloca sempre em desvantagem contra o mundo. E a gente sabe, se você briga com o mundo, você vai perder. É a única Uhum. alternativa que tem. E, bom, então vamos falar sobre os arquétipos de masculinos, então, né? Já que a gente tá falando com uma psicóloga junguiana, não é sempre que a gente consegue ter essa possibilidade. Você consegue falar? Ai, olha, É, tô sentindo uma animação assim muito maior agora nesse momento, eu tava uma voz louco pra isso, trêmula. cara. Eu tava louco pra isso, pra puxar o gancho pra discutir isso. Porque, assim, um dos livros que eu mais gosto é o Rei, Guerreiro, Mago e Amante, e o nome dele é muito maravilhoso. É a redescoberta dos arquétipos masculinos. É de Robert Moore e do Douglas Gillette. São dois psicólogos. É um psicólogo junguiano e o outro, se eu não me engano, é um palestrante que deu umas palestras com ele nos anos 80, 90. E eles fizeram um ciclo de palestras trabalhando justamente os lados positivos e negativos de cada um dos aspectos desenvolvidos do homem, que seria rei, guerreiro, mago e amante, e dos não desenvolvidos, que seria aí o príncipe da cadeirinha alta, o herói, né, que seria o desenvolvido, o estágio de evolução que vem antes do guerreiro, e do amante, que seria o Casanova e tudo mais. E ele fala, a estrutura de patriarcado e de machismo que nós temos hoje na sociedade vem justamente de uma masculinidade mal trabalhada, e não de uma masculinidade excessiva, é uma masculinidade que é destrutiva em excesso. Quando ele comenta, por exemplo, sobre o arquétipo do rei, ele fala: o rei, ele é um cara inteligente, ele é um cara amoroso, ele é um cara bondoso, ele é um cara justo, e dentro
da história das mitologias comparadas, ele vem justamente na figura do Sol, que é quem, junto com a Lua e com as estações do ano, é quem traz a fertilidade para a Terra. E isso você não vê quando você tem, por exemplo, um tirano, né? Que só exerce de dominação e sobrepujação em cima dos outros. Aí tem até nos filmes que a gente vê hoje, como por exemplo o Rei Leão, quando o Scar, que é um tirano, assume, ele fica a Pedra do Rei fica totalmente devastada. Aí quando o Simba volta, até o sol volta a brilhar, né? É meio que bizarro. E essa masculinidade mal trabalhada, por que eu dei essa volta toda? Como que a gente, então, fazendo um trabalho em cima das crianças hoje, ouvindo e olhando para elas como elas são, como que a gente consegue trabalhar também um masculino saudável e um feminino saudável, tentando não entrar nessa dicotomia? Porque para mim isso ainda fica muito confuso. Uhum. Acho que principalmente a gente se livrando, sabe, dessas caixinhas, porque se você pegar, você pegou ali, né, você falou desses, eu não conheço esse livro, mas, né, dos arquétipos do masculino, se você pegar, eles conseguem ter a plenitude, né, vamos dizer assim, você consegue ter os dois aspectos. Uhum. E aí, o que que a gente faz na criação? A gente coloca em caixinha. Então, se o rei, ele tem tudo, ele é amoroso, mas ele também é poderoso, na nossa criação tradicional, a gente pega só o quê? O rei é o poderoso, Uhum. né? A gente esquece esse lado do amoroso, ele vai ficando de lado. E aí a gente está o tempo inteiro colocando as crianças em caixinhas e separando isso e tirando esse outro lado que englobaria, né? Se você pegar lá, então, você falou do amante, né? Então, do quanto a gente potencializa esse lado no homem, do lado da sexualidade, né? E aí acaba separando, querendo separar isso do amor, por exemplo. Né? Então, a gente começar a tirar as crianças dessas caixinhas, eu gosto muito da frase do Nietzsche, do torna-te quem tu és. Né? Isso. Se a Ai, gente caraca, que permitir da hora. isso, eu acho que para mim essa é a frase da educação, sabe? Torna-te quem tu é. Se você permitir seu filho, se a gente sair desses quadradinhos que a gente coloca as crianças, do que é permitido para o sexo feminino e do que é permitido para o sexo masculino, do que é esperado, o seu filho pode ser um bailarino maravilhoso e não um engenheiro frustrado. Entendeu? Exatamente. Então, esse torna-te quem tu és, para mim, assim, sabe, é o meu chamariz, assim, eu digo que é a minha frase, porque, assim, você conseguir ter esse olhar sobre o teu filho, de permitir que ele seja quem ele é, e não ficar controlando, né, lá no documentário do A Máscara em que Você Vive, me marcou muito o relato de um menino que ele fala sobre isso, assim, né, do quanto ele sentia, de que ele mudou até o tom de voz dele, porque homem fala grosso. Então ele tinha uma voz mais fina e ele torna a voz dele grossa, ele não consegue perceber quando ele entrou na puberdade que a voz mudou mesmo, porque era esperado dele ter uma voz grossa. Então ele mudou a voz para ele ser aceito. E olha, né, olha que horror como a gente judia, e a gente passa a infância e a adolescência judiando das crianças, e aí quando chega na idade adulta elas vão para terapia para tentar encontrar quem elas são. Porque encontrar a Olha, própria voz, né? se forem para terapia, é uma boa, né? É isso que eu ia falar. Quando vai para terapia, ainda deu super certo, né? O problema é quando ele desconta tudo isso que tá guardado dentro dele, né? Que foi oprimido em forma de violência. Sim. Exatamente. Que é o que a maioria faz, né? Se a gente pegar hoje, falando do quanto o machismo é prejudicial também para os homens, né? Exatamente. E é curioso, porque que nem você comentou, não é só a criança que passa por isso, né? Tem também um processo do adulto. Você não ter o filho ver em exemplos do pai, ele sendo possível, me remete também àquela frase que nós vemos bastante no Papo de Homem, naquele documentário O Silêncio dos Homens, que é tempo de homens possíveis. Então é para você explorar, sim, toda a tua possibilidade infinita que você tem de ser você. E essa simbologia do cara perder a própria voz, ele nunca teve a própria voz, assim, ele não teve o processo de descobrir qual é a voz que ele tem no mundo. Sem voz você não se comunica, você não tem identidade. Então, pesado, bem pesado. É bem pesado. Eu acho que muita gente, com certeza, passou por esse lance da própria voz, cara. Eu tô tentando puxar no passado, porque assim, eu tenho uma voz grave e tudo mais, mas será que era pra ser assim? Eu fico pensando agora, será que eu não forcei um pouco lá na infância? Isso me deu um gatilho agora que eu falei, eu tô aqui matutando. Mas aí começa a questionar sobre tudo, né?
Sim, mas aí o né? quem você é, na verdade, é uma possibilidade eterna, né? O homem, ele é sempre. Assim, Ele não tem uma natureza determinada como, por exemplo, os outros animais. Você pode justamente redescobrir e renovar a sua natureza a cada uhum, dia que você O levanta, tempo né? inteiro, com certeza, né, mas sendo, né, fiel, vamos dizer assim, a você. E esse olhar Uhum. interno, né, que a gente chama na psicologia junguiana do processo de individuação, né, que é você desenvolver esse olhar, sair, a gente chega lá na metade da vida, porque a primeira metade a gente está muito voltado para esse mundo externo, né, e Sim. aí você uhum, chega lá na metade, você começa a se voltar para o mundo interno, e aí você leva um choque, principalmente os homens, porque as mulheres já cresceram aprendendo a olhar para o seu mundo interno, os homens não, né? Então Sim. você chega lá na metade da vida e você leva um choque. Tá, o que que eu construí até aqui? Era o que eu queria mesmo ter construído? Ou eu fui construindo nas caixinhas que me colocaram que eu tinha que construir? E aí É, essa não à toa da reflexão. pane, né? Oi? Não à toa que dá pane, né? Sim, com certeza. Eu queria aproveitar então agora que a gente falou sobre explorar o mundo externo, porque eu já li isso que a criança experimenta o mundo através da brincadeira. Uhum, E eu já tive uma certa discussão com uma pessoa do meu trabalho, porque ele viu uma propaganda sobre o Dia das Crianças, e a propaganda tinha várias crianças brincando de boneca, entre elas um menino. E aí ele falou assim, uhum. ele sabe que eu sou problematizadora, ele mostrou a campanha para mim e falou: "O que que você vê de errado nessa campanha?" Ah, claro E que. aí, Ai, meu Deus. Ah, e aí eu olhei, não consegui ver problema na campanha, porque até fizeram uma campanha bem voltada mesmo para a diversidade, porque tinha criança ruiva, tinha criança negra, tinha criança branca, tinha criança oriental e tinha o menino. E eu falei, eu realmente não consigo ver problema nessa campanha. E aí pensei, quem está problematizando, né? O que estão dizendo nessa campanha? Ele falou, não estão dizendo nada, mas é porque eu olhei para isso e você acha normal eu colocar um menino brincando de boneca? E aí Você falou pra ele que uhum. o problema da campanha era ele? é isso, então realmente, Exatamente. já que não achamos um problema na campanha, achamos um problema em outro lugar. Falei, eu acho super normal um menino brincando de boneca. E aí ele falou, o meu filho jamais brincaria de boneca. Eu brincando de boneca. E aí eu queria agora ter essa conversa aqui, Karina. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu falo assim, ó, é para criança brincar, Uhum, então é de menino e de menina. Não é coisa que era para um dos dois brincar, então é de adulto. Aqui a gente diferencia assim Hum, o que é de adulto, o que é de criança, porque essa divisão, e aí tem uma coisa bem interessante que assim, isso está piorando, ao mesmo tempo que a gente está num movimento contra, né, essa divisão e entrando forte aí a questão mais do brincar livre, sem tantos brinquedos, né, sem tanto até esse consumismo, né, as crianças acabam com muitos uhum. brinquedos, não brincando com nada, não focam em nada. A o gente brinquedo também que está brinca vendo com elas e elas não brincam com ele, né? Uhum. exatamente, exatamente. A gente sempre fala isso, né? O brinquedo péssimo para a criança é o brinquedo que brinca sozinho, porque a criança tem que Exatamente. explorar, né? Tem que viver. É, mas entrando nessa dos brinquedos, eu queria até contar uma história. A minha mãe, quando era criança, lá nos anos 60, ela não gostava dessa caixinha que ela era colocada do a menina tem que, então acabava de almoçar, a menina vai lavar a louça, a menina ajuda a mãe, enfim. E ela fugia com meu avô, porque meu avô mexia com gado, e ela fugia e ia para o mato com meu avô, enquanto a minha tia ia lavar a louça. E ela detestava usar vestido, ela usava shorts. E chamavam ela de Piazinho do Odorico, porque o Odorico era o meu avô, então ela era o Piazinho do Odorico. Só que naquela época a gente não tinha essa brinquedarada que a gente tem hoje. Nunca foi tão exagerado. A gente olha a propaganda, graças a Deus tem Netflix agora que a gente não precisa ver propaganda na televisão, né? Mas essas propagandas da televisão chega a ser um horror, aqueles brinquedos rosas, absurdos, escandalosos, aquelas bonecas gigantescas que custam uma fortuna, aqueles Uhum. brinquedos de menino de guerra, você só vê arma, 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 né? Um incentivo à Pois é. violência desde cedo e essa divisão muito clara, as Uhum. meninas brincando ali de boneca e os meninos brincando com arma, com super-herói, com carro, com boneco, né? Que bom que você viu essa propaganda que incluía um menino no meio das bonecas, né? Mas É. ainda é minoria, ainda é minoria. Então a gente voltar um pouco, sabe? Aqui a gente tem voltado muito assim para os brinquedos mais simples, brinquedos de madeira, quebra-cabeça, para sair um pouco
dessa hipermasculinidade, né, feminilidade, vamos dizer assim, de que é o extremo. Você falou ali dos arquétipos, é o extremo, é a ponta extrema do estereótipo do feminino e a ponta extrema do estereótipo do masculino. E a gente colocar essas imagens na infância, eu acho que é péssimo, né? Porque você vai tendendo as crianças a irem por esse caminho. Em casa a gente tem panelinhas, comidinhas, pois afinal de contas quem cozinha é meu marido e os meninos adoram brincar de cozinhar. Né? Eles nunca me pediram uma boneca, mas se eles me pedissem, por que essa divisão, sabe? Eles brincam muito, eles são fãs de super-herói e eles têm as super-heroínas também. Muito bom. É o que tá na mídia, né? Ô, Karina, agora eu tenho uma perguntinha. Como lidar com a família, com a sociedade em volta? Porque assim, você tem o pensamento dessa criação mais livre, mais amorosa e tudo mais, que é também o pensamento que eu tenho e que eu quero usar e que eu tô aprendendo muito mais com você agora. Mas a família é um problema. Igual no lance dos brinquedos. Porra, o Otto tá com 8 meses. Eu ia fazer chocalhinho pra ele, coisinha besta, porque eu falei, meu, criança não tem valor. Então não precisa. Não que a criança não tenha valor, mas assim, O brinquedo não tem. pra criança nada tem um valor. Tipo, ela gostou disso, meu, se é R$1 ou 2, não importa. E o Otto tem um primo mais velho, de 2 anos. E, cara, ele tá recebendo tudo do meu. Assim, a gente tá ganhando tudo do meu cunhado. Roupa. Quanta roupa eu não tô ligando, acho É maravilhoso. maravilhoso. Mas os brinquedos, cara, tem tanta coisa aqui em casa que eu não sei mais o que fazer. Assim, e esse é um problema. Eu não quero que o Otto tenha esse consumismo, essa necessidade do consumo e também o lance do tá bom, vai, só mais um que eu tenho. Eu não queria isso. Como lidar com tudo isso daí, com a família, com a sociedade em si, utilizando a nossa forma de pensar. Sim, o difícil, isso é o Thiago Queiroz lá, né, do Paizinho Vírgula, ele escreveu o livro Abrace Seu Filho, que eu acho muito legal porque ele traz essa perspectiva do pai, Eu né, tenho esse livro, eu sou apoiador dele também. Então, ele fala, eu achei muito legal, porque ele fala assim, da dificuldade a hora que os filhos entraram na escola, porque eles criaram muito nessa desconstrução, mas a hora que chega na escola, infelizmente, né, como a Jay contou ali do amigo dela, que achou um absurdo ter o menino brincando de boneca, que o filho jamais vai brincar de boneca. Infelizmente, essas pessoas ainda são a maioria. Né? A gente aqui ainda está numa bolha de desconstrução, ainda está difícil trazer esse olhar para o mundo. Então, eu penso que assim, a gente vai plantando a sementinha. Né? Aqui a gente fala muito, a gente conversa muito sobre as emoções, né? O que está sentindo, como é que está sentindo. O meu filho, a gente tem um livrinho que chama Dino Davisauro, que ele ensina a lidar com a raiva, né? Bacana. É muito legal a história. É um menino que ele fica com raiva e ele vai virando um dinossauro. E aí ela tem lá as ferramentas até que o dinossauro, né, explode e enfim, grita e assusta todo mundo. E as crianças não querem brincar com esse dinossauro que está muito raivoso, e aí a mãe dele ensina ele a ir se acalmando e voltar a ser o menino. E é muito engraçado que hoje eu estava ali pondo eles para dormir, né? Eu tinha que dormir um pouco mais cedo, porque eu precisava estar aqui 9 horas, enfim. Meu marido foi fazer o caçula dormir. Podia ser depois, tá? Não, mas meu marido foi fazer o caçula dormir e eu fui pôr os 2 maiores na cama. E aí, o do meio se enrolando, eu falei, eu tô ficando irritada com vocês estão se enrolando muito. Aí meu filho falou assim para mim, mamãe, o livro do Dino Davisauro tá ali, se você precisar, tá? Então, essa conexão que eles estão tendo com o emocional, né, isso não se perde. Pode ser que lá na frente, na escola, a gente vai ter que ajudar, né? E eu falei, esse menino que ele dá o exemplo lá da voz dele, ele fala que ele teve esse apoio de casa, porque até o high school, né, até o ensino médio, ele fazia clarinete, ele fazia outras aulas, mas quando ele entrou no ensino médio, ele sentiu essa pressão de uma forma absurda. Então, eu penso que, assim, a gente continuar sendo apoio, a gente não se desligar disso, né? De mostrar mesmo, de ensinar para as crianças que o mundo está mudando, que tem alguns amigos que vão ter um olhar diferente, né? Que tem pais que não deixam os filhos brincar de boneca, assim como eu conto para os meus filhos. Olha que absurdo, as gerações anteriores batiam nos filhos e isso era normal. Isso era aceitável, era normal você bater, deixar de castigo, né?
Hoje não é mais. Então, ainda não é normal que os meninos entrem tanto em casa, mas na nossa casa já é. Essa que seu filho falou assim: "Ah, mamãe, se quiser o livro tá ali", é bem o que você falou, se fosse antigamente, já teria levado um tapa. Tipo: Sim, "Me respeita". sim, Tipo, com aonde que a certeza. criança faltou com respeito, não é? Com Mas é certeza. engraçado, porque isso é uma pergunta que eu tenho justamente nessa linha do como encarar, lidar com o choque do mundo que é diferente, né? Uma pergunta que vem quando eu converso com muitos amigos meus é: tá bom, e como que você pretende então colocar uma criança que vai encarar um mundo que é diferente sem essas armas que nós já temos hoje? Porque os pais não criam e reproduzem de uma forma tão consciente assim porque são maus. É simplesmente uma forma como eles foram criados e a forma como eles conseguiram lidar e encarar com o mundo, até conseguir reconhecer em si certas deficiências e melhorias que são precisas para ele ter uma vida mais plena e o torna-te quem tu és, né? É, eles têm muito medo de falar, bom, então eu preciso que ele seja Uhum. mais duro, porque senão alguém vai praticar bullying com ele no colégio e ele não vai saber se defender. Ou então ele não vai ter como, ele não vai conseguir como se impor dentro de um trabalho. Tendo ainda essas ideias de um mundo de que é hoje. Eu entendo que pelo que a gente conversou é que vocês estão, na verdade, oferecendo, a gente está oferecendo novas ferramentas para poder lidar com isso. Seria mais ou menos essa linha? Sim, e aí acho que nessa linha, sim, estamos oferecendo ferramentas diferentes e da gente observar também que assim, a gente vivia algo muito quadrado, né? Então você tinha lá algumas profissões que Uhum. você ia ser as opções que você tinha a seguir, né? Quando muito, se a Sim. gente pegar aí, muitos nem têm faculdade hoje ainda, né? A grande maioria. Então, assim, você tem Uhum. ali as opções que você seguiria de profissão. E no nosso mundo de hoje, isso está mudando tanto que a gente não E tem tão como rápido, traçar né? esse perfil tão rápido. As profissões que os nossos filhos vão existir, vão exercer, a maioria delas ainda não existe. É. Então, É. existia uma criação muito voltada ao que você tem que performar no futuro. Só que o que é que Sim. os nossos filhos vão precisar performar no futuro? Alguém sabe? Não. Né? É que- Então eu acho que esse é o nosso ponto de reflexão. Sabe, Sim. assim, eu preciso parar de criar, eu quero que meu filho seja um CEO, eu quero que meu filho trabalhe seja um engenheiro automotivo, né? Eu sei o que Sim. vai ser dos automóveis daqui a 20 anos, eu não sei. Então a gente quer ir plantando características nas crianças de que elas devem, e assim, eu escutei isso, olha, eu fiz vestibular em 2006, nem faz tanto tempo assim, se você pensar, né? E eu tive muitas amigas que não puderam escolher as profissões, porque na casa delas, ou elas faziam direito, ou elas faziam medicina, ou elas faziam engenharia, ou elas faziam administração, eram as opções que tinham. Sim. Né? Então, quando você delimita assim, aí você quer que o seu filho, desde cedo, você vai colocando as características que ele tem que ser para ser esse profissional que você quer que ele seja. Então, a gente tirar essa caixinha e a gente olhar que, puxa vida, o que meu filho pode ser no futuro ainda não existe, né? Eu preciso criar ele para que ele possa desenvolver as potencialidades dele, que estão. Porque se você olhar bem para uma criança, você enxerga, né, coisas que a gente vai tirando delas o tempo inteiro, né? Então, é esse olhar, eu acho, assim, sabe? A gente aprender a se conectar com a criança, a amar os nossos filhos do jeitinho que eles são, né? Como eu falei lá no começo, você pode ter um filho que vai ser um bailarino incrível, que vai fazer um sucesso na vida, mas a tua mente quadrada não permite que ele seja um bailarino, e ele vai ficar lá boa parte da vida irritado atrás de uma Uhum. mesa, de um escritório, porque ele achava que era aquilo que ele deveria ser, né? E até mesmo ele pode crescer e virar até mesmo um próprio CEO, ou até mesmo um advogado, um médico ou um engenheiro, mas dentro de uma outra lógica de funcionamento na qual ele seria. Isso seria adequado a ele e não o contrário, né? Perfeito. E ele traria justamente a construção desse futuro com ele e conseguiria ser o melhor médico, um melhor, enfim, profissional e uma melhor pessoa, né, com isso, sem carregar tantas frustrações e castração, né? É a mania dos pais de querer, realizar os próprios sonhos nos filhos, né, em Então, vez de mas deixar o filho Mas é só realizar os mania. seus sonhos. Mas é só mania, porque isso vem de um local de Não, não é segurança e mania, né, medo, né, mania é cara? modo de dizer. Porque vem, Man vem, vem de um local de medo e vem de um local de querer o melhor pro teu filho, tá ligado? Eu acho que eu não vejo também de uma forma tão unívoca de que as pessoas só reproduzem isso porque são ruins.
é porque é a forma como elas aprenderam a lidar com o mundo, e elas têm medo de que o filho não consiga, então eles precisam com que, por exemplo, o caso que eu mais ouço, assim, tipo, tem que fazer direito porque você tem uma maior possibilidade de concursos no futuro. Tá, mas e daí? Quem disse que eu quero passar concurso, entendeu? Mas aí isso vem da onde? Porque ele tá buscando uma estabilidade e uma segurança financeira, porque pro pai foi tenso, entendeu? Tem Sim, sim. um carinho, tem um amor aí. É o que eu falei lá no começo de que a gente tem que passar por um processo de desconstrução muito grande, né? E precisa estar muito disposto também, né? Porque também criar um filho não machista é mostrar para ele que existe N vantagens em nascer homem e que provavelmente ele vai ter que abrir mão de todas elas, né? Então, Uhum. mostrar para uma criança que vai ser um adulto, que ele vai ser um adulto que vai abrir mão de muitas das vantagens que o machismo trouxe aí para os homens, né? Mas eu acho que agora a gente podia passar a bola pro Douglas, porque Uhum. Eu tô só aprendendo. Mas você é pai, cara. pai, De menino, inclusive. pai de menino, e assim, o que você não quer transferir para o Otto, o que você está tentando desconstruir em você e construir novo no Otto. Esse é o famoso nó da pauta, que a gente inverte e joga pra você, pirata, que montou a pauta de hoje, cara. Eu percebi, cara. É só pra quebrar as pernas mesmo. Mas e aí, você tá passando por esse processo de reflexão? Sim, nossa, diariamente. Assim, é o que eu falo pra todo mundo. Eu só quero que o Otto possa ser feliz do jeito que ele quiser ser, entendeu? E eu tento ser o exemplo que ele. Ser o melhor exemplo possível para ele. Então, eu procuro, cara, eu tenho uma ligação com o Otto desde a barriga. Assim, a maioria do pessoal fala assim, pô, não, você vai saber o que é ser pai quando você pegar no colo. E eu já falava, não, eu já sei o que é ser pai, porque eu já sou pai. Ele tá ali, tá na barriga, mas daqui a pouco vai estar aqui. Bacana. E assim, eu sempre conversei com a barriga da Ná. É estranho, muito, você conversar com a barriga. Mas aí eu falei: "Quer saber, o que que eu vou fazer? Eu vou ler". Aí eu comecei a ler O Pequeno Príncipe, a conversar, falar besteira, ficava fazendo vozinhas e tudo mais. E quando ele nasceu, quando, quando eu falei, quando eu olhei e falei, pra Ná, o Otto, não sei o quê, eu percebi que ele buscou o meu som, tipo, buscou aonde estava a minha voz. E aí Caraca. depois que eu fui ver que o grave parece que chega primeiro no ouvido do bebê, eu não sei se é correto isso, mas eu falei, então a gente já tinha uma ligação desde a barriga. E assim, cara, eu faço ele dormir, dou comida, dou banho, eu faço tudo. Porque você tem que estar presente, você tem que estar ali, e procurar enxergar. E eu tento sempre enxergar as coisas pelos olhos dele. Tudo é novo, tudo é diferente, que é até uma visão que, como palhaço, a gente usa, né? Tudo é novo, e o que que eu posso fazer com isso aqui? Tipo, eu peguei uma garrafa, mas, pô, eu não sei o que que é essa garrafa, então o que que ela pode ser? E isso vira N coisas. Que demais. Então, é isso, cara, eu sempre tento não me prender na nossa rotina de, de, de vida, vai. Eu tento não me prender nisso e me dedicar totalmente ao Otto, sabe? Me dedicar totalmente a ele. E mostrar que ser pai é isso, né? É participar. Não, tá presente, como a Karina disse, é paternar, né? Tá Uhum. ali. Cara, a melhor aquisição pra mim do mundo agora que eu falo foi o Meitai. Cara, eu adorei o Meitai. O Eu que que é usava o o sling e Mentai? agora eu tô no Meitai. Explica para O os nossos Meitai é ouvintes. como se fosse um sling, é um carregador ergonômico. E o que que é o sling? Os nossos Então, ouvintes talvez não saibam. é um carregador ergonômico. É um pano, o sling é um pano de 5 metros que você amarra a criança no seu corpo. Ah, boa. E o Meitai, ele é a mesma coisa, só que ele já vem com o assento pronto. Ah, E é maravilhoso, E porque ele fica assim, coladinho eu no quero seu fazer ele pescoço. dormir, eu amarro ele fica colado, cara. Ele sente você, ele sente a sua pele, o seu coração, tudo, e é muito gostoso quando ele apoia a cabeça no seu peito e dorme. É demais, cara. que da hora, cara. E é legal Gostoso, porque velho. essa troca de afeto, né, entre pai e filho é algo dessa nossa geração,
né? Porque isso era muito, muito difícil. Se você pegar assim a geração anterior, né, os nossos pais, talvez muito poucos deles escutaram um "eu te amo" do pai, tiveram, né, essa coisa do abraçado, troca de afeto, porque era algo muito engessado de que isso não era da ordem do masculino, né? Então acho que esse é o Uhum. primeiro paradigma que a gente quebra, o primeiro estereótipo, né? Os pais estão mais amorosos, estão criando juntos de verdade, né? E não só auxiliando de vez em quando, né? Como a gente tinha comentado lá do ajudar, né? Não existe esse ajudar, porque se você coloca que você ajuda, você está colocando que a carga é do outro, né? Então é uma divisão mais real. É complicado você jogar a carga inteira do emocional, do desenvolvimento e do afeto em cima da mãe também, né? E você espera que ele cresça como pai. É meio bizarro isso, de verdade, não entra na minha cabeça como que. Cara, é louco assim, como a gente cresceu, porque eu também só fui falar eu te amo pro meu pai agora, assim, depois de velho, sabe? E eu falo a todo momento pro Otto, eu te amo. E eu, na verdade, eu ainda falo, eu te amo hoje, que é a frase que eu sempre uso pra quando eu gosto muito das pessoas é eu te amo hoje. E aí toda vez eu dou boa noite pro Otto, eu dou um beijo nele e falo, filho, eu te amo hoje, vai lá, pega o TT, dorme. Antigamente eu falava, vai pro berço, não sei o quê, mas não adianta. Eu falo, ó, deita na sua mãe e dorme. Melhor argumento. Ai, ai, cara, que demais. Mas ter filho é bom demais. É muito. É um trabalho absurdo, mas é muito bom. Sim, sim. E Não Trabalho existe eterno, amor né? desse jeito, né? Não Oi? existe tanto amor quanto esse, né? É um É, jeito diferente de amar, assim, eu acho. não, é verdade. Isso é louco, porque assim, a gente sempre ouve, cara, não, é diferente, é diferente. E quando a gente não tem filho, a gente fala, tá, tudo bem, não, eu sei, eu imagino, não sei o que, bababá. E realmente, quando nasce, é diferente, é louco você falar isso, mas realmente é diferente. Uhum, Eu era o cara que falava, tá bom, porra, ai, é meu filho, eu amo, não sei o que, tá, eu adoro criança. Mas quando é seu filho, não importa se é do coração ou não, é diferente, uhum. sabe? E aí eu falo pro pessoal, gente, é lindo, é maravilhoso, é diferente, mas é muito trabalhoso, assim, é trabalhoso porque você tem que se dedicar, sim. Sim. Não é criar como seu pai criou você, como a sua avó criou seus pais, né, seus tios. Sim, É você criar, é você ensinar, é você estar ali presente. sim. Pirata, eu tenho uma pergunta pra você, cara. E por ser também, assim, a gente já comentou que é desgastante a gente ter que performar a masculinidade dentro de caixinhas pré-definidas que hoje a gente já não se encaixa mais. Somado isso a toda a loucura do dia a dia e ao cansaço por ter esse dispêndio todo de energia também na criação, como que você lida, cara, com isso? Porque por exemplo, recorrer ao tapa, né, que nem a gente estava conversando agora, ou então ao castigo, Uhum. ou é mais simples de conseguir lidar com o que a criança está demandando naquele momento e você já não está com recurso nenhum para lidar com isso, cara. Você tem alguma dica para os pais aí? Como é que você lida com isso? Como que você tem enxergado? Cara, o Otto só tem 8 meses, né, então, tipo, eu ainda não tenho, ainda não explodi, tipo, Uhum. eu sei que em algum momento eu vou explodir, como todos os pais, explodem, só que assim, violência eu já tenho comigo que violência não é a resposta, que eu preciso entender o que ele tá sentindo, o porquê daquilo e, assim, acolher ele, sabe, conversar com ele. Eu acho que a Karina pode até falar melhor nisso, porque ela já tem um filho de 5 É anos. verdade, né? Acho que até, né, em tudo isso que vocês falaram, que você falou aí também, né, do como a gente foi criado, os avós foram criados, os pais foram criados, acho que o principal chave hoje é a gente aprender a entrar em contato com as nossas emoções, né? Então eu consegui perceber, porque as nossas emoções, elas são soberanas no nosso corpo. A gente não consegue Sim. fingir que não está com raiva. O teu corpo sente a raiva. Né? Então, o autoconhecimento nos proporciona isso. Eu consigo perceber o meu corpo ficando tenso, eu consigo perceber o meu sangue subindo, a minha cabeça ficando quente. E conseguir perceber esses sinais, né? Isso é autoconhecimento. É você perceber que uma emoção está vindo e que a emoção ela vai ser soberana, ela está acima do teu racional e você precisa esperar ela passar, dissipar. Né? Eu tenho um mantra que eu falo que é o só se pode pensar depois de se acalmar.
né? Então, Ah, quando justo. eu dou um tapa numa criança, quando eu berro com uma criança, e isso acontece porque nós somos humanos, né? Uhum. Mas quando isso acontece, eu preciso perceber que diz muito mais a mim, a raiva que eu estou sentindo, do que o comportamento daquela criança, né? Então, acho que Sim. é o autoconhecimento, é a nossa chave Puxando agora. com isso. Isso. Puxando agora então, fazendo esse gancho para a pauta, o Pirata aqui colocou um ponto interessantíssimo, que é a parte da terapia, então, e do autoconhecimento. Isso não serve só para as crianças, certo? Para a família e para os pais também? Como é que você enxerga isso? Eu acho que principalmente para os pais. Eu até, assim, eu atendi crianças, né, no início, e hoje eu Uhum. trabalho com pais e mães, né? Porque eu acho que a gente tem que perceber, muitas vezes as crianças vêm para a clínica com questões, né? Ah, é um mau comportamento, e você olha e você fala, tá, mas isso é esperado para a idade dela. Então, a gente Sim. trabalhar Uhum. com os pais, de ensinar, de fazê-los perceber o que é esperado, porque se se é para uma criança de 11 meses que está aprendendo a andar, que ela não pode pôr o dedo na tomada, e você gritar com ela que ela não pode pôr o dedo na tomada, ela não vai te entender, ela vai voltar e vai pôr o dedo na tomada. E aí, o que a gente escuta do Uhum. tradicional? Ah, ela tá te testando, ela Tá tá te te testando. desafiando, Nossa, ela ai, Tá tá nunca mais desafiando, né? isso. desafiando, ela não tá entendendo a tua autoridade, Que né? E a horrível, criança cara. tem 11 meses. Então, assim, a Ai, gente ai. alinhar, né, essa expectativa do que as crianças têm que performar, né? E do que Né? é certo para o que é esperado. Por exemplo, o meu mais velho tem 5 anos, ele ainda não tem controle. Às vezes explode de raiva, sai gritando, chora aqueles choros assim que parece que acabou o mundo, gritando, berrando. Hoje, tadinho, Sim. caiu o primeiro dente dele, caiu no susto, ele prendeu um Que negócio na boca dó. e caiu o dentinho. E ele gritou, chorou, esperneou, que, né, a gente até se assustou no início, Uhum. mas ele não tem controle ainda. A gente deveria ter e não tem, né? Então, Uhum. a gente esperar que uma criança pequena tenha esse controle emocional, que ela tenha essa capacidade de ficar quieta porque eu estou mandando, do pare quieto, do não encoste em nada, né? Então, a gente alinhar as nossas expectativas para o que é esperado para cada fase. Acho que isso é muito importante se for necessário, um trabalho de terapia, né? De caminhar para Uhum. esse lado, de compreender mesmo as fases do desenvolvimento infantil e o que é esperado. Porque eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe comentava isso também, né? Isso conversando com ela depois de mais velho. Ela falou que quando eu era pequeno, o conselheiro do colégio, eu acho, eu não devia ter nem 5 anos, falou pra encaminhar para um psicopedagogo, porque muito normalmente é porque eles estavam em processo de separação. Mas ela falou que era moda levar criança no psicopedagogo e tinham vários amigos meus que foram também encaminhados para isso. Mas eu achei curioso que os pais não iam, né? Os pais não tinham tempo. Né? Exato, Uhum. exato. Aí você coloca a Surreal. E o problema criança, né? geralmente está nos pais, né? Sim, de que adianta levar a criança, né? Se os pais não estão dispostos a trabalhar isso. Né? Uhum. Caraca, que bacana, É. velho. Bom, então chegamos na parte que a gente precisa amarrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Isso não é uma reclamação, isso é um convite para que a gente possa continuar essa conversa depois também. Vamos então tentar aqui dar uma amarrada e trazer quais os benefícios já comprovados e os dados que refutam esse tipo de criação da neurocompatibilidade. Bom, acho que, assim, como eu falei antes, né, ela é baseada em ciência, vamos dizer assim, não existe nada que consiga apontar contra. Na verdade, existem pessoas que vêm contra o movimento numa ideia de que, assim, que é um movimento que escraviza muitos pais, que demanda muito das mães, porque você tem teclas que bate como a amamentação em livre demanda, como permitir a cama compartilhada, porque é um movimento de olhar para a criança. A gente tem um mundo inteiro que olha para o pai e para a mãe, né? A criança não tem voz ainda. Então, a gente olhar para ela e entender ela como um ser como a gente, que merece respeito, que precisa de afeto, né? E que demanda mais atenção, às vezes, do que recebe, né? Então, é essa mudança de olhar mesmo, é um movimento. Né? E aí eu acho que, assim, quando a gente fala, a gente amarrando um pouco essa ideia de criação
com o que a gente está falando, né, de como criar filhos não machistas, é muito da gente perceber isso, esse movimento de amor à criança, de conexão às crianças. A gente está tão desconectado, e a gente está tão desconectado da gente, quem dirá dos nossos próprios filhos, né? Então, se a gente tiver esse olhar maior para eles, a gente consegue perceber. Eu recebo muito pergunta assim, ai, como é que eu faço para lidar com a birra, porque meu filho faz muita birra, faz muita manha. E às vezes você consegue perceber isso chegando, porque a criança chegou num limite de desconexão tão grande, ela está ali, né, sozinha, pedindo atenção, implorando por atenção, e aí ela faz um escarcéu para conseguir a tua atenção, e é como ela consegue, ela está pedindo conexão. Então, a gente ter esse olhar para as crianças, a gente conseguir ter essa conexão maior, né, acho que é o transformador. Eu falo que antes de ter filhos, eu falava que eu queria deixar um mundo melhor para os meus filhos, e agora eu tenho um olhar de que eu quero deixar filhos melhores para o mundo. Então, o que eu posso fazer para a educação deles, para que eles sejam pessoas, né, que vão tomar à frente esse movimento de olhar com empatia para o outro, né, de buscar um mundo menos desigual, de buscar um mundo menos violento, né? Então, acho que é a nossa função enquanto pai e mãe é olhar para isso. Tudo bem se o vizinho ainda não está fazendo isso, mas alguém tem que começar, né? Alguma mulher teve que ir à frente para as mulheres terem direito de ir para o mercado de trabalho. Então, tem que começar de algum lugar. É isso aí, é tempo de filhos possíveis, né? Né? E lembrar que é o seguinte, eu vi isso num post, eu achei genial, que toda criança ela tinha que vir com uma plaquinha escrita assim, em treinamento, para os pais saberem que ele está aprendendo sempre, então vai com calma, pega leve, né? Não exija uma coisa de alguém que está em treinamento. Com certeza. Sim, é um E processo, nós né? também estamos em treinamento, né? Exatamente. A gente precisa aprender a ter um pouco mais de empatia, né? Que a gente adora usar essa palavrinha aqui. E a Uhum. empatia, ela vem da escuta do outro e da sua também, né? Quais são as demandas que você não está atendendo em si mesmo, sabe? E é uma decisão que você tem que tomar também quando você vai ser pai, né? Mesmo que você não tenha planejado nem Sim. nada, você olhar para si e começar a enxergar, bom, eu sou essa zona, mas essa zona vai ter que dar conta. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? O que está vindo de mim que eu não estou atendendo agora e que eu preciso dar conta, porque vai vir demanda de fora também e não vai ser simples de lidar, né? Muito Uhum. importante isso que você falou, porque eu percebo que quando as famílias vão se estruturar e pensam em filhos, eles estão pensando muito na questão financeira, né? Mas Exatamente. vai muito além da questão financeira, e sim de tudo que você precisa preparar dentro de você para criar um serzinho, né? Porque é muita responsabilidade. Sim, eu acho bacana justamente buscar ajuda, porque eu sei que o pirata não gosta que eu traga a religião para isso, mas existem vários grupos bacanas dentro do seu círculo religioso que trabalham justamente disso. Tem grupo de jovens da igreja, de casais, o Caramba 4, que te ajudam também a trazer isso, porque quando você tem um aconselhamento tanto espiritual como psicológico dentro com alguns padres, inclusive, são psicólogos, todos têm que ser, por exemplo, da Igreja Católica, filósofos e linguistas, mas assim, você tem também que buscar ajuda dentro do seu núcleo de apoio, tá? Seja ele religioso, seja ele social, seja ele familiar, e seja em terapia, tá? Porque, e não tem que ter medo de terapia. Vai doer sempre, mas a vida dói também. Isso não a Exatamente. torna menos maravilhosa, né? A própria literatura, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem acesso aí a vários livros que já estão abordando sobre, tem revistas Uhum. também que abordam esses temas. Então, eu acho importantíssimo a gente também se preparar desse ponto de vista, né? Doutora Karina, tem Por alguma favor. indicação? Gente, é automático, né? Tem alguma Normal. indicação de livro para pais de primeira viagem? Olha, eu gosto muito para os pais desse do Tiago Queiroz, né? Que é o Abrace Seu Filho, porque como ele é Uhum. pai, ele tem esse olhar, Uhum. né? Tem o Bésame Mútuo, do Carlos Gonzalez, que é um manual de criação com apego, né? E aí, para as crianças maiores, eu gosto muito dos livros da Elisama Santos, que é o Educação Não Violenta e o Porquê Hum. Gritamos. Porque eu acho que a gente tem esse mergulho que a gente tem que fazer na gente, né? Eu sempre falo, as pessoas ficam, o enxoval, quando o neném vai nascer, e você compra tanta coisa, não sei se você passou por isso, de comprar coisa Passei. que totalmente desnecessária, né? Eu comprei até Aham. mamadeira antes do meu filho nascer, ele nunca usou mamadeira. Então, assim, Ah, não, isso aí não, isso aí a gente já tinha já tinha eliminado. mais informação? Eu não tinha. Quando eu fiquei grávida, eu não tinha.
E aí eu comprei até na madeira. E eu brinco com as pessoas assim, ó, esquece todo esse manual e vai pra terapia. Vai pra Boa! terapia já na Boa. gravidez para você trabalhar as tuas questões, porque são as tuas questões que vão te colocar, que o teu filho vai fazer, te colocar em contato assim o tempo inteiro com as tuas questões não resolvidas. E para você parar de projetar, né, os teus desejos mal resolvidos no seu filho, naquilo que a gente estava falando, de querer que seja a profissão que a gente queria, de querer, né, muitas Uhum. vezes as nossas próprias, querer que eles evitem os nossos erros, então a gente já quer traçar o caminho deles. Então, a gente trabalhar as nossas questões é o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Nossa, Perfeito. acho que Olha, perfeito. palmas, Fechamos. De ouro. palmas, palmas. Nossa senhora, meu. Olha, se Cara, tivesse ensaiado, não não. saía assim, que pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Recados finais. Vocês querem ainda passar algum tipo de recomendação de leitura, algum tipo de instituição que vocês gostariam de divulgar para apoio, ou algum recadinho final só para os nossos ouvintes? Não, eu não tenho. Eu queria a indicação de livro da Karina, que ela já deixou aqui pra gente, para os nossos ouvintes. Queria dizer que a gente preparou isso daqui com muito carinho, né? Tendo sido uma sugestão e uma angústia compartilhada entre várias pessoas que a gente percebeu ao criar todo esse programa. E deixar aqui minha mensagem de apoio, de carinho a todas as mães que estão passando por esse processo tão angustiante de criar filhos melhores para o mundo, né, Karina? Isso é um processo difícil mesmo. Sejam generosas com vocês. A gente cresceu num mundo extremamente machista e a gente tem que desconstruir isso em nós mesmas todos os dias. É um processo difícil, é um processo árduo, é diário, é um exercício diário, eu costumo dizer. E a gente vai sempre dar o nosso melhor e às vezes é tudo que a gente tem para hoje, né? O nosso melhor. Então, um abraço apertado virtual a todos os nossos ouvintes. Cara, depois dessa mais uma aula, é isso, é o que eu falo para todo mundo. Ah, não queira ter filho, queira ser pai, sabe? Assim, Boa. tipo, é, vai atrás de se informar, de estudar, é, ouça podcasts, o Paizinho, o Tricô, A gente? o Entre Fraldas, a gente. Não, porque quando a Ana engravidou, eu resolvi ir atrás de tudo, né? Então, Entre Fraldas, Paizinho, Tricô, sabe, tudo, os livros. Cara, aproveita o período da gestação para se informar. Boa. Você vai usar tudo? Não vai usar nada, mas você tem pelo menos uma base. Mas tá bonito de E assim, informações, né? Exatamente. cara, é legal também agora, tá surgindo muitos grupos de pais. Então, eu vou indicar um grupo agora de um amigo meu, que também é do grupo do Tricô, e ele formou agora o perfil no Instagram, que é Pais e Panos, que são pais carregadores, né? Que falam de baby wearing, explicam o Meitá, explicam o Boa. Slim, explicam tudo. Viu, Fernando? Tá, então dá um pulinho no Pais e Panos, dá um alô pro Greg e fala que foi o Douglas que mandou um abraço. Boa. Legal. Karina, muito obrigado pela participação mais uma vez e, por favor, faça o seu merchan, o seu jabá, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, encontrá-la nas redes sociais e a bancada é sua, por favor. Tá, obrigada a vocês do convite. Foi muito legal essa troca. Acho que é um assunto muito importante, assim, é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre, que acho que é a nossa maior desconstrução, né, a gente parar de colocar as crianças em caixinhas já antes delas nascerem. E eu só queria falar uma coisa que vocês falaram ali, né, das criações anteriores, é uma coisa que eu gosto muito da gente conversar, que é assim, a gente costuma muito comparar, né, a criação que se teve com a criação que a gente está dando hoje, e assim, os nossos pais, muitos deles, nos criaram para que a gente sobrevivesse, né, então o foco ali era outro. É novo falar em educação emocional, é novo falar em uma paternidade ativa. Então a gente está começando a criar isso. É normal que os pais se sintam totalmente perdidos nessa nova paternidade, nessa nova maternidade, né? Mais conectada. Mas é isso, eu sempre falo, eu escrevo, o meu Instagram é @psi.carinamenezes,
E uma coisa que eu sempre escrevo no final das minhas reflexões é assim, vamos juntos, né? Vamos juntos criar Nossa. essa nova conexão com os nossos filhos, olhar eles além, mergulhar um pouco mais nessa conexão com eles, para a gente poder olhar eles como seres humanos, como indivíduos que têm muitas potencialidades a serem desenvolvidas, além das caixinhas que a gente coloca a eles, né? Então, vamos juntos. Show de bola. Gente, muito obrigado mesmo por terem ouvido a gente. Mais uma vez, essa conversa não termina aqui. Essa conversa vai refletir e ressoar em vocês. Vocês podem entrar em contato conosco de novo em qualquer uma das redes sociais, com @nosegopodcast, tudo junto, ou no e-mail nosegopodcast@gmail.com. Vem trocar essa ideia conosco. Fala pra gente sobre as suas angústias, o que você não concorda, o que você concorda, o que você gostou ou não gostou. E vamos junto, né? Um beijo, gente. Vamos junto. Tchau, beijo. Um beijo, tchau. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.